Graça e a paz, meditaremos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 14, que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos meditar na seguinte grande ideia: moraremos na casa do Pai Celestial quando crermos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Este capítulo, ele narra o início da última semana da vida do Senhor Jesus com os seus discípulos. No capítulo anterior, o 13, ele anunciou sobre a sua prisão, a sua morte aos seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos que o lugar para onde ele iria, eles não poderiam ir. Ele falou que seria preso e entre eles havia também um traidor. Para seguirem a Jesus, aqueles homens tiveram que abrir mão de algumas coisas nas suas vidas. Abandonaram os seus familiares, abandonaram os seus trabalhos, as suas profissões, porque acreditaram que Jesus era realmente o Messias e ele implantaria um reino. Naquele jantar de Páscoa, naquela última reunião antes da morte, Jesus estava falando com eles em prisão, Jesus estava falando em morte, Jesus estava falando em traição e em ir para um lugar que eles não poderiam ir, ou eles não sabiam onde era. Então aquele jantar, que era uma reunião de despedida e de celebração, transformou-se em um ambiente de tensão. Por isso Jesus disse aqui no verso 1 de João 14, não se perturbem o coração de vocês. Os discípulos estavam se questionando, e o que vai ser de nós agora? Talvez nós, crentes em Jesus, estejamos fazendo a mesma pergunta nesse momento que o mundo enfrenta com essa pandemia. E as possibilidades existentes de novas pandemias surgirem. Eles pensavam na cabecinha dele: nós deixamos casa, trabalho, tudo para seguir o Messias. E agora sabemos que tem um traidor entre nós e que o Senhor vai por um caminho que não podemos segui-lo. Aqueles homens ficaram como que incrédulos e assustados diante desta realidade tensa e das incertezas da impossibilidade de irem junto com o Messias. É assim que a gente se sente quando as coisas são incertas nas nossas vidas, quando a gente não consegue visualizar algo bom ali adiante, irmãos. É nesse contexto que Jesus estava desafiando os seus discípulos nesse texto. Não fiquem perturbados,
Pode até ser que eles estivessem questionando se havia valido a pena ter seguido Jesus durante aqueles 3 anos, ter largado tudo para seguir a Jesus. Às vezes nos pegamos com esse tipo de pensamento, irmão. Será que vale a pena mesmo a vida cristã? Largar tudo que a gente largou num tempo passado para viver a vida que a gente tem vivido? Negar a si mesmo, negar os desejos, nosso eu, mortificar a carne, desistir de sonhos. Então essa é uma pergunta que geralmente fazemos quando nós estamos passando por crises, quando estamos passando por incertezas. Os discípulos naquele momento estavam sim ansiosos, deprimidos, desconfiados, preocupados, angustiados, temerosos, tensos, pois perderam a perspectiva do que aconteceria no futuro próximo. Jesus, sabendo da dúvida que existia no coração deles, dá uma palavra de alívio, uma palavra de esperança. Ele faz ali uma promessa a eles, dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele continua dizendo durante todo o texto. Na versão, na NVI, diz: há muitos aposentos na casa do meu Pai. Por que aposentos na casa do meu Pai? Essa expressão aponta para uma prática muito comum lá no judaísmo. Quando o filho de um judeu ia se casar, a casa do pai ela era estendida, ou seja, era ampliada, para que o novo casal viesse morar ali. Isso fazia parte da cultura, do costume deles. A ideia era de ter um mesmo prédio com alguns alojamentos diferentes. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, dando esperança a eles em relação ao futuro é: eu estou indo embora, mas há na casa do meu Pai aposentos que estão sendo reservados para vocês. A promessa é de que já existe lugar para os seus seguidores, para os seus discípulos, para os obedientes, para os fiéis. Se não existisse, ele diz: eu prepararei. Então, o escritor, lá no livro de Hebreus, ele fala sobre este lugar prometido por Cristo aos seus discípulos. Lá no capítulo 12, verso 22, ele diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegarão aos milhares de milhares e anjos em alegre reunião. Em outras palavras, este escritor, que a gente não sabe quem é o escritor, a carta aos Hebreus, ele estava nos mostrando que há uma cidade, sim, um lugar de habitação separado, onde o povo de Deus vai passar a eternidade. Por isso Jesus está consolando os seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus diz que não há apenas um lugar para morar, mas ele acrescenta aqui uma outra promessa no verso 3: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, a vinda de Jesus ao mundo foi profetizada lá no Velho Testamento. Há textos que apontam para um Messias vindo para estabelecer o seu reino. E o povo judeu, na verdade, ele ansiava muito pela vinda do Messias, pois estavam debaixo do jugo romano, a opressão romana. Por isso, eles esperavam um Messias libertador. Eles não se atentaram para o fato de que havia profecias que diziam que a vinda do Messias libertador seria para morrer, para estabelecer o seu reino. Lhes faltava entendimento, discernimento, conhecimento. Então, naquele jantar, igreja, Jesus estava informando aos seus discípulos que ele morreria
mas que voltaria. Isso, de alguma forma, deveria trazer alento, paz, esperança, retirar aquela perturbação do coração deles. Então, haveria um reencontro com os seus discípulos e com todos os seus seguidores. O verso 3 diz: para onde eu estou, estejais vós também. É para lá que nós vamos um dia. Vamos estar com o Senhor, aonde Ele está, assentado à direita do trono do Pai Celestial. Então a proposta de Deus é que estejamos com Ele também. Jesus estava dizendo: eu virei buscar vocês para vocês estarem comigo, para terem um relacionamento vivo comigo. Quando Paulo ele escreve acerca da volta do Senhor lá em Tessalonicenses, ele assegura que o Senhor vem nos buscar para estarmos para sempre com Ele. E veja a ordem que se segue lá em 1 Tessalonicenses 4,18. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. E esse momento tem sido um momento muito propício desse consolo, da gente se ajudar dando esperança um ao outro. A igreja ela tem um papel importantíssimo nesse processo de suporte, nesse processo de paz, nesse processo de esperança. A gente tem visto os sinais no mundo afora, nesse momento de pandemia, inclusive pessoas retirando a sua própria vida. Essa semana foi postado um informe lá da Áustria, em que Thaís diz que jovens têm tirado a sua própria vida, colegas da classe da Hannah, pessoas internadas, muito jovens, em hospitais psiquiátricos, porque não têm a maturidade, não têm o conhecimento de Jesus para lidar com as incertezas do futuro ou com o momento atual. Então, e que pese também a pressão da própria sociedade, e aí eles acabam tirando as suas próprias vidas. Devemos nos consolar com o fato de que, uma vez que o Senhor volte, vamos estar com Ele pela eternidade afora. O mesmo ensino Jesus estava dando aos seus discípulos: não fiquem preocupados, eu estou indo agora, faz parte do plano celestial. Vocês sentirão sim a minha ausência, mas estarei esperando por vocês para ficarmos juntos por toda a eternidade. Você pensa nisso, meu irmão? Você pensa na vida que está levando e que certamente vai ecoar na eternidade? Para o bem ou para o mal, evidentemente, né? Essa é uma frase muito famosa do filme Gladiador, quando o personagem do ator Russell Crowe, o general Maximus, ele diz: o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então, as expectativas desta vida não satisfazem o coração humano, às vezes até enganam. Então, a vida que vale a pena ser vivida é a vida com o Senhor na eternidade. Ela começa aqui, a gente usufrui das benesses dela aqui, e ela se estende por toda a eternidade. Então, qual a condição para alguém participar desta eternidade com Deus? E não sem Deus, com Deus. O que nós precisamos fazer para saber que, partindo daqui, morrendo, estaremos pela eternidade em relacionamento íntimo com o Senhor? Então, em resposta a estas perguntas, nós vamos meditar sobre 3 etapas para escolhermos viver com Deus na eternidade. A primeira é saber o caminho para onde Jesus disse que iria. João registrou as palavras de Jesus, dizendo: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? É a primeira pergunta. Provavelmente, irmãos, Tomé era um discípulo distraído. Quando Jesus estava lá conversando, e ele estava, eu ia brincar olhando o celular, mas não tinha celular. Ele estava olhando para o teto, para algum lado, ou cochichando com alguém do lado dele, distraindo a pessoa também, como às vezes acontece na igreja, e acho que nesse momento de pandemia isso tem sido bom, isso não tem acontecido, irmãos. Então, tudo indica que ele fosse realmente um discípulo
distraído. Mas com certeza, sem a conjectura, ele era um discípulo incrédulo. Incrédulo, porque a Bíblia diz com certeza que ele era. Então, como podemos ver em outras ocasiões em que ele chega a ser cético? João 13, Jesus disse: vocês não sabem o caminho para onde eu vou. Jesus estava dizendo que eles não poderiam ir pelo caminho que ele ia. Por quê? Porque incluía a morte na cruz, que seria o preço pago pelos pecados deles e de toda a humanidade que cresce em Cristo. No verso 4, aqui de João 14, Jesus estava conversando sobre outro tipo de caminho, o caminho posterior àquele percorrido por Cristo até o Gólgota, que eles não poderiam ir. Um caminho para a eternidade, que aconteceria depois, quando ele os levaria, e todos, evidentemente, os seus seguidores. Parece que o distraído Tomé perdeu um pouco da conversa, e quando Jesus disse que ele sabia o caminho, ele então reagiu: Senhor, nós não sabemos o caminho, o Senhor falou que eu não sabia, como posso saber agora? Eles não sabiam o caminho para a morte planejada por Deus. Diante daquela dúvida de Tomé, Jesus então responde, João 14,6: eu sou o caminho, ou seja, eu sou o lugar por onde vocês devem andar para desfrutar da eternidade que Deus preparou para os seus. O escritor de Hebreus, novamente, ele fala: portanto, irmãos, visto que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19 e 20. O escritor está falando sobre o caminho que temos que tomar para chegarmos até Deus. Ou geralmente ouvimos pessoas dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Será que isso é verdade mesmo, irmãos? Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não dá opções, ele não dá alternativas. Pelo contrário, ele está dizendo que ele é a única opção, ele é o único caminho. Jesus é o caminho, porque na cruz ele morreu e pagou pelos pecados de cada um de nós. Ninguém mais ousou morrer pela humanidade vencendo a morte, queridos. A Bíblia diz que todos pecamos e destituídos, separados, estamos da glória de Deus. Não existe ninguém em sã consciência que afirme que não comete pecado. Quer na prática, quer no pensamento, todos os seres humanos estão marcados por pensamentos de ganância, ambição, maldade, amargura, imoralidade, ressentimento, vingança, e poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre aquilo que há no coração do ser humano. Então, qual o antídoto para esse mal chamado pecado? Jesus estava dizendo para Tomé que o único caminho para chegar a Deus, para passar toda a eternidade com Ele e ter todos os pecados perdoados, era através dele, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado de uma vez por todas para a purificação dos pecados, algo que é simbolizado como feito lá no Velho Testamento. Então ele sofreu na cruz a condenação por toda a humanidade. Então o único caminho é Jesus, porque ele pagou na cruz por todos os pecados. Jesus quer que você saiba que não é pelo que você faz, mas pelo que ele fez na cruz, sofrendo e sendo punido pelo próprio Pai pela condenação dos nossos pecados. A justiça seria feita e não haveria mais nenhuma culpa para ser condenado. Jesus queria que ele soubesse, inclusive o próprio Tomé: eu sou o único caminho. Pergunta: você quer chegar a Deus? Tem que passar por mim. Jesus está dizendo. A segunda etapa para escolhermos viver com Deus na eternidade vai falar sobre conhecer a verdade na qual se deve crer. Jesus disse:
o mesmo texto, João 14,6. Eu sou a verdade. Mas que verdade é essa? A verdade na qual devemos crer. Não é possível nos aproximarmos de Jesus e esperarmos que Ele nos receba sem sabermos quem Ele é, o que Ele pensa, o que Ele deseja, qual a sua opinião em relação a determinado assunto, inclusive sobre a eternidade. Às vezes, irmãos, as pessoas passam por problemas, por conflitos, mas não conhecem o que Jesus pensa, o que Ele diz sobre esse determinado assunto. Jesus sabe muito sobre como resolver problemas e sabe muito sobre tudo, irmãos. Quando vamos aconselhar alguém, geralmente ouvimos que elas confiam em Jesus, que elas creem em Jesus, mas, esse mas que é o problema, né? Mas não observam o que Jesus disse sobre o determinado problema que ela está vivendo. Olha que interessante. Jesus sabe muito sobre dinheiro, Jesus sabe muito sobre relacionamentos, que são problemas corriqueiros na vida das pessoas. Dizem que creem, que confiam, mas não sabem e não vivem o que Ele diz sobre o assunto, porque não parou para ouvi-lo e obedecê-lo e segui-lo. Então, para confiar em Jesus, precisamos saber as verdades que Ele ensinou, quem Ele era, o que Ele fez, o que Ele ensinou, o que Ele mandou, como fazer em determinadas situações. Então Jesus estava dizendo, se você quer ser salvo, quer passar a eternidade comigo, com o Pai Celestial, tem que crer no que eu afirmo, no que eu estou dizendo. Você é um pecador condenado por Deus, mas por amor a você, eu morri numa cruz, fui condenado por todos os pecados do mundo. O único acesso a mim é confiando em mim. Será que nós temos confiado em Cristo de maneira a termos a paz dele nesse momento de pandemia, a termos a esperança de que ele vai voltar para nos buscar e que nós vamos estar com ele, se assim partirmos antes, que há aposentos preparados para nós lá no céu, que de forma muito gostosa podemos cantar. Estamos falando sobre 3 etapas para escolher viver com Deus na eternidade. A terceira é receber a vida que Ele oferece. Novamente, João 14,6, ele disse, eu sou a vida. Se não cremos nisso, não temos como chegar ao reino dos céus. Jesus está dizendo para Tomé especificamente, se você tem uma esperança de vida, saiba que eu sou a vida, Tomé. E evidentemente, para todos os discípulos e para nós também. Certa vez Jesus se encontrou com um homem extremamente religioso e disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aquele homem era um religioso, de certa forma, ele poderia confiar na sua conduta, na sua moralidade, mas Jesus ainda assim o confrontou. Você está morto espiritualmente, Nicodemos. Não tem relacionamento íntimo, sincero, de confiança, de entrega com o Pai Celestial. Não tem vida dada pela própria pessoa de Deus. Parte da vida dele não está inserida em você, no seu coração, Nicodemos. Então, ter relacionamento com Deus não depende de cumprir a lei, como era o caso de Nicodemos, mas exclusivamente da bondade de Deus e da posse da vida que está condicionada ao relacionamento com Ele, somente com Ele. Se apropriar da salvação eterna é algo tão simples, que muita gente acaba não entendendo pela simplicidade que é o dom da salvação. A maioria das pessoas acham que precisa fazer algo mais, como por exemplo, obras. Mas não, é preciso somente crer que Ele de fato morreu, pagando pelos pecados de toda a humanidade. No momento da crença, a pessoa ela é
salva, é resgatada, é transformada. Há uma metamorfose na vida, e inicia-se um processo de relacionamento com Deus, de ser alguém moldado a cada dia à imagem de Cristo. O que significa somente crer? E muita gente se confunde com essa palavra. Moraremos na casa do Pai Celestial quando crermos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Significa conhecê-lo e entender que Ele é digno de confiança. Tem muita gente que diz que confia em Jesus, mas não o conhece, não o busca, não é amiga de Jesus, não tem interesse pelas palavras e ensino dele. Como pode então confiar a vida a Ele? Para sermos salvos, precisamos crer, e o nosso crer precisa ser baseado no conhecimento de Jesus e da sua palavra. Paulo ensinou lá em Efésios 2, 8, 9, um texto muito conhecido de todos nós: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus não quer que você faça nada para ser recebido por Ele, para que você não possa se exaltar, para que não chegue diante dele dizendo: eu era uma pessoa boa, não matei, não roubei, não fumava, não bebia, era fiel à minha esposa. Tudo isso é obrigação de todo ser humano. Salvação não é pelo que se faz, mas pelo que Cristo fez. É Cristo que foi punido por causa dos nossos pecados ali na cruz. No verso 8, aqui de João 14, nós vemos Filipe fazendo uma pergunta em hora errada. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus deve ter respirado fundo, contado até 10 antes de responder a pergunta de Filipe. Jesus então responde: eu tenho estado com vocês por tanto tempo, e você não tem visto as minhas obras, não tem me conhecido que sou do Pai, Filipe? Jesus estava dizendo para Filipe: eu sou a expressão do Pai, eu trago o caráter do Pai comigo, Filipe. O que eu falo, não falo apenas da minha própria boca, Filipe, mas estou ouvindo do Pai para falar-te. As obras que eu faço são as mesmas do Pai, Filipe. Você quer ver o Pai? Olhe para a minha vida, Filipe. O Evangelho de João tem como alvo mostrar isto. Jesus é a expressão exata do Deus vivo e invisível, pois podia ser percebido na pessoa de Jesus. Deus tem o plano de nos salvar, igreja, que envolve a morte de Jesus, do seu Filho, que pode ser apropriada por nós pela fé, mas além disso você precisa saber que a obra de Jesus inclui um desafio. Verso 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Quando Jesus nos salvou, ao nos receber, Ele não o faz apenas para desfrutarmos da vida eterna, mas para vivermos de acordo com o seu plano. O plano de Deus para nós está registrado na Bíblia, a sua palavra. Por isso o crente precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus. Ele precisa conhecer a Deus, suas ideias, seus pensamentos, seus ensinos, suas propostas para a vida. Esse é o desafio. O verso de número 12, ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Esses momentos de pregação expositiva têm sido importantes, porque ele nos dá a oportunidade de esclarecer textos que muitas vezes são mal interpretados pelos crentes em Jesus. Esse texto tem pelo menos duas situações que são geralmente interpretadas de forma errada. Jesus estava dizendo que seus seguidores fariam obras ainda maiores do que estas. Quais eram estas obras?
É impossível demonstrar mais poder de Deus do que Jesus demonstrou. A única obra que Jesus fez que podemos realizá-la é a obra do ensino, do anúncio das boas novas. Esta é a única obra que a igreja pode fazer maior do que a que Jesus fez. Anunciar a verdade para que outras pessoas sejam salvas em uma escala ainda maior, mundialmente falando. O verso 13 é geralmente mal compreendido também pela igreja. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Há crentes que entendem que uma promessa como esta significa que Deus tem a obrigação de responder positivamente nossas orações, e muitos se apegam a isso. Está lá na Bíblia, Jesus que disse isso. Afinal de contas, ele prometeu e ele que se incumbe de cumprir o que prometeu. Uma regra básica da interpretação de um texto é: texto fora do contexto é pretexto. Então, nesse contexto que estamos estudando, Jesus não estava ensinando sobre oração. É claro, não é sobre oração, muito menos sobre pedir qualquer coisa, mas ele estava falando sobre a oportunidade de seus discípulos pedirem pela salvação deles, sobre o pedido por conhecê-lo, sobre o pedido do Evangelho se expandir e do nome de Deus ser glorificado através do Filho de Cristo. Então, neste contexto, igreja, se pedirmos qualquer coisa, Ele assim fará. Fora disso, a gente tem outras promessas, outros textos para também refutarmos. A ideia não é pedir qualquer coisa para satisfazer os nossos desejos. Ele não prometeu isso. Isso não está no texto. Pedir em nome de Jesus significa pedir conforme o caráter de Jesus, planos conforme os propósitos dele para nós. Paulo ensinou aos Tessalonicenses que eles eram a sua coroa de alegria. Em outras palavras, quando eles chegassem ao céu, encontraria pessoas às quais ele falou do Evangelho e foram libertas do inferno, das garras de Satanás, salvas por toda a eternidade. É um privilégio nosso como igreja participar da obra da salvação. Muito mais sabendo que tudo que pedirmos nesta causa, Jesus defenderá diante do Pai. Se você quer de fato ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus, Ele vai te responder. Deus nos salva, nos oferecendo a salvação que temos ao confiar na morte de Cristo, basta crer, mas uma vez salvos, temos o desafio de dia a dia conhecermos mais do Senhor e de pedirmos a Ele dia a dia para sermos instrumentos no cumprimento da obra dEle na vida de outras pessoas. No início, eu disse que moraremos na casa do Pai Celestial quando cremos, e aí podemos esclarecer isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa foi a decisão da maioria dos discípulos, com exceção de Judas Iscariotes. Eles confiaram as suas vidas e morreram por causa da proclamação do Evangelho. De Pedro, diz a tradição que ele foi morto, crucificado em Roma. Porém, teria pedido para ficar de cabeça para baixo, e eu não vou plantar bananeira aqui para demonstrar, para não se assemelhar ao que a forma como o mestre morreu. De André, diz a tradição que ele foi torturado antes de ir para a cruz, na Grécia. Ele estaria em missão na província de Acaia, onde foi crucificado. Só que dessa vez, por uma cruz em formato de X. De Mateus, diz que a causa da sua morte teria sido em decorrência de um ferimento à espada. De Tomé, diz que ele morreu a flechadas durante as suas orações. Somente João morreu de causas naturais. Bem velhinho, mas preso. No início desse sermão, eu disse que os discípulos estavam aflitos, estavam perturbados,
Mas Jesus os consolou dizendo: creiam no Pai, creiam também em mim. Há um desafio, há um Deus que quer ser conhecido por você e quer se manifestar na sua vida. Você não vai se decepcionar se confiar a sua vida a Ele, se o buscar mais intimamente. Um outro desafio é que você pode participar do plano de Deus sendo um instrumento para que outras pessoas cheguem ao Senhor. As palavras de Jesus são: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Que Deus nos abençoe, igreja, para conhecermos mais sobre o Salvador e anunciemos também aos outros para que eles possam conhecê-lo também. Porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Amém.